Bom, aqui no texto de Romanos 5, Paulo ele trata sobre o amor de Deus, né? A expressão, o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. E um amor que quando ele é revelado ao homem, ele vem por intermédio de um ministério específico. O ministério da reconciliação. Então Paulo começa a entrar aqui na dedicação de explicar, de traduzir, de trabalhar teologicamente o que seria o amor de Deus e a misericórdia de Deus para nós no que diz respeito à providência divina, como também o testemunho da fidelidade desse Deus. Bom, eu queria deixar uma coisa clara para os irmãos, que nós não contamos história e nem vendemos sonho para ninguém aqui. Quando falamos da salvação, segundo a graça e a misericórdia de Deus, da salvação da parte de Deus para os homens, nós entendemos aqui que existe uma fonte de consulta para como entender ou interpretar isso, como essa palavra se cumpre no homem, como isso acontece. E esse sistema, e esse método, e essa interpretação sai exatamente disso, do evangelho que o filho dele desceu aqui no mundo e pregou. A causa instrumental que define como, em quem, quando, de que forma, está em Cristo. Então essa igreja, a Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, assumiu em Jesus isso. O compromisso de entender pelo evangelho dele, pela sua obra e pelo seu testemunho, essa fé que nós temos que admitir e receber. Nós não somos contadores de história e nem vendedores de sonhos. Somos pregadores da palavra. E eu queria entrar aqui nesse mérito, do que diz respeito à graça e à misericórdia de Deus, porque, obviamente, muita gente prega isso, ensina isso ou espera isso, do que diz respeito à perspectiva de uma segunda chance e de uma segunda oportunidade com Deus. Tá? E eu estou aqui para te responder se isso é possível. Se poderia existir uma segunda oportunidade para mim e para você, tendo em vista que a primeira, nós desprezamos. Ok? E a todo momento essa palavra reconciliação, ela vem servindo para o movimento evangélico trabalhar esse liberalismo teológico. O que eu quero dizer que a graça e a misericórdia de Deus, isso é universalismo na teologia, que a graça e a misericórdia de Deus, ela é maior do que a sua justiça, do que a sua punição, do que a sua condenação. E meio que abrindo um entendimento que independentemente daquilo que o homem faça ou daquilo que ele é, Deus salva mesmo assim. E ele está garantido porque a graça, o amor e a misericórdia de Deus estão acima da justiça. Então a gente sabe que existe uma perversidade por detrás disso, e talvez alguns de vocês estejam até confusos, até mesmo iludidos por essa questão. Só que o que o pastor disse, há uma ciência, há um sistema ali no evangelho que Cristo pregou em pessoa, que se você realmente for consultar, entender, compreender, não existe possibilidade ou garantia de uma redenção com ele por meio daqueles que resistem. Qualquer termo. Ok? Então, para poder chegar nisso, o pastor, eu vou tratar alguns detalhes importantes que muitos de vocês já ouviram falar e pregar, mas que serve exatamente para quê? Para argumentação. Porque eu creio no amor de Deus. Eu creio na misericórdia dele, porque o filho dele desceu aqui. Mas eu não posso admitir essa ideia de que o amor dele tolere o pecado e a corrupção que está aqui nessa terra e nesse mundo, inclusive dentro da igreja. Ao ponto de muitos acreditarem que, mesmo assim, muitos vão se salvar. Mas vamos lá. Primeiro aspecto importante da graça e da misericórdia de Deus é quando nós entramos aqui nesse mérito de concessão. Quando começamos a falar de uma assistência de Deus ao homem, é porque existe uma razão. E qual é a razão? O pecado. Há uma necessidade. Então Deus se prontifica em dar essa assistência. E quando essa assistência ela é realizada pela misericórdia de Deus, Deus vê o homem assim.
numa posição, eu digo homem adâmico, e primeiro homem, tá? Numa posição de fracasso, perigo, de condenação, violação, e inclusive isso, orientado contra Deus. Porque depois que ele pecou, ele foi isso. Paulo, ele dá inclusive um texto para isso em Romanos 5,12, em onde ele especifica, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo. E ele faz a mesma coisa também em 1 Coríntios 15:21. Deixando o quê? A realidade que a base da iniciativa de Deus querer prover ao homem salvação, a base, a razão, o motivo maior é o fato do pecado existir nele. Amém? Como registra-se Gênesis 3, aonde está o acontecimento e o fato da queda do primeiro homem. Eu fui claro com os irmãos aqui? Então, uma coisa importante que vocês têm que ouvir do pastor, que quando Gênesis anuncia a queda do homem e a posição dele de comprometimento, de violação, do que diz respeito à relação dele com Deus, dali para frente o objetivo de Deus é só redenção. Tá? Alguns deliram sobre o Antigo Testamento, no aspecto de que, a partir do momento que Deus se pontificou a gerar uma genealogia messiânica e redentiva, que o interesse dele era procriar, expandir, numerar um povo fiel a ele na terra. Aí veio essa ideia do ultranacionalismo judaico, a exclusividade para judeus, no que diz respeito à salvação e graça, por terem uma paternidade com Abraão, e essa coisa toda que é delirante. Porque a Bíblia ela tem uma panorâmica histórica, de início ao fim, e tudo que está anunciado nesses 66 livros aí tem que se encaixar. E eu estou pregando sobre isso aqui. Então é um evento preocupante, que gera a razão da necessidade, que é o homem e o pecado. E aí surge exatamente essa intenção de Deus querer prover o quê? A assistência. Então não tem graça e misericórdia sem o entendimento ou a identificação do pecado. Não existe possibilidade de você entender a graça e a misericórdia de Deus ignorando o pecado e a miséria. Ou a necessidade. Não, mas eu quero sentir o amor e a misericórdia de Deus, mas em compensação, eu acredito que o pecado não exista. Você é tão burro e tão ignorante como também antibíblico. Porque é uma corrupção lá fora, nesse mundo agora, que você quer chamar do quê? Que se estende para os nossos dias. Então não há como entendermos e compreendermos a graça e a misericórdia de Deus ignorando isso, o pecado que está no homem. Aí há um texto em Romanos 3:23, que nós vamos ler esse texto, e Paulo entra no mérito de que aquilo que aconteceu com Adão se tornou hereditário. E essa depravação nele passou para todos. Porque todo homem adâmico é solidário ao primeiro homem que caiu. O pecado que está nele está em todos os homens que vieram depois dele. E isso se tornou universal. Tá? E uma prova que eu dou aos irmãos, dessa universalidade para o pecado, ou hereditariedade pecaminosa com Adão, é que do pecado original, ou do primeiro pecado, gerou-se corrupção. Porque quando a gente fala da palavra corrupção, nós estamos falando do quê? De um nível mais elevado disso do que aconteceu com Adão. Aquilo que os homens estão testemunhando hoje no mundo é pior do que Adão. E a tendência é esse progresso de continuidades ainda avançar na história até o juízo, até o fim. Por inúmeros fatores que eu não quero entrar agora muito no mérito. Mas é importante que a gente olhe para lá, ou olhe em nós mesmos essa necessidade, essa hereditariedade, porque isso está imputado pela graça. O homem não pode reconhecer a graça e a misericórdia de Deus se ele não identificar o pecado, como também essa hereditariedade de Adão nele. Então, o princípio que dá a Deus interesse de prover assistência, o princípio desta operação, desta ação, o que é? É que todos os homens se tornaram pecadores e herdeiros da morte que está em Adão. E isso está imputado como responsabilidade. Quando o pastor digo imputado, é que Deus não está dando alternativa. Debaixo da assistência dele, todos são pecadores. Não existe possibilidade de você construir, biblicamente, uma perspectiva
de graça e misericórdia com Deus, ignorando o homem adâmico que há em você. Inclusive essa solidariedade com o mal que está nele e com tudo aquilo que aconteceu com ele, talvez num nível maior, num nível mais acima. Até aqui tudo bem? Amém. Então, se existe um princípio para a assistência, uma razão de necessidade que, obviamente, é o pecado, a definição é essa. Se Deus for fazer alguma coisa pelo homem, não é por este objetivo, de trocar alguma coisa com ele. O objetivo o que é aqui? É dar a ele o que ele não tem. Não a troca. Porque debaixo da prerrogativa redentiva e messiânica de Jesus, não existe, da parte desse Deus e do Filho, nenhum interesse de alguma coisa que eu e você possuamos. Não há nada em nós que ele queira. Corrigindo aqui. O objetivo realmente o que é? É Deus comprovar isso, que ele tentou fazer alguma coisa. Que o objetivo não era criar o mal. O objetivo não era gerar o pecado no homem, mas permitir que ele caísse, para que ele se revelasse mais ainda em amor e misericórdia. É diferente. Eu quero dizer que aqui não tem aquele sentido de Deus criar o mal para se chegar a um bem. Não, permitir que o mal exista no homem, por sua decisão, para revelar justiça, amor e misericórdia. Porque o Filho já era uma propriedade para isso. Para revelar isso. Então esse é o primeiro detalhe que eu queria fixar hoje aqui, nesse culto, ou então melhor, refrescar sua memória, porque se você entrar para dentro da graça e da misericórdia de Deus derramada em Cristo, você vai precisar trabalhar esse pecado que está na tua vida. Ou tudo aquilo que se orienta contra Deus e contra a sua lei, ou contra o seu mandamento. E entender e compreender que se hoje você pode reconhecer que Deus fez alguma coisa por você, Ele não fez para lucrar com você e comigo, mas para provar que Ele é melhor do que nós.